dentro desse tema, 5 ideias que reformaram o mundo. E não tenha dúvida, meu querido, realmente foi uma transformação da sociedade em todas as esferas. Um período que antecedeu este evento foi um período muito difícil. O mundo estava vivendo uma crise de liderança, muito parecida com a que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É uma verdadeira crise de liderança. Os governos, as nações estão totalmente assim, inseguras com as eleições, com esses ditadores que se levantam, com questões de ordem social, econômica, que estão abalando sim o mundo. E nós, quando fazemos uma leitura do que estava acontecendo um pouco antes da Reforma Protestante, era um período de profunda insegurança, de instabilidade que o mundo vivia, em todos os aspectos, social, econômico. Havia também o medo, por exemplo, pestes que dizimavam a humanidade, peste bubônica e tantas pestes que ocorriam na Europa. Um período assim de profunda crise. E nós sabemos que a Reforma Protestante, ela surge, né, dentro de um contexto em que havia também uma insegurança espiritual. Nós falamos assim, dentro da, chamamos pré-reforma, pelo menos 3 áreas da espiritualidade, da fé, que estava sofrendo uma grande crise naquela época. Uma crise de autoridade, agora falando na espiritualidade mesmo, não na questão do mundo, da sociedade. Na espiritualidade, de salvação, né? E crise de própria espiritualidade. Naquele período, para você ter uma ideia, a igreja estava em crise de autoridade. Quem tinha autoridade para interpretar as Escrituras, para trazer a verdade, a revelação de Deus? Para você ter uma ideia, além de um Papa lá em Roma, foi levantado um segundo Papa na França. E a cristandade já estava dividida, muito contrário do que muitas vezes nós lemos nos nossos livros escolares, que a Reforma Protestante, os evangelhos dividiram a igreja. Não, a igreja já estava dividida. Se não bastassem 2 papas disputando o poder no mundo, né, medieval, você tinha agora uma situação que um terceiro papa foi levantado e os 2 anteriores não queriam largar do osso, como a gente diz. Então, a cristandade teve um período que chegou a ter 3 papas. Uma corrupção sem precedente dentro da igreja, muita coisa estava acontecendo e o mundo clamava por autoridade, né? O medo, realmente, a questão da salvação estava norteando e determinando aquela insegurança que eles viviam, a morte iminente, pestes, guerras. A igreja não tinha uma palavra segura, uma crise de autoridade, uma crise de salvação, e o que nós chamamos de uma depressão espiritual muito profunda que antecedeu o que nós conhecemos como Reforma Protestante. Havia então, como já disse, esse padre, Martinho Lutero, alemão, que seguia a linha dos agostinianos, muito sincero, que buscava essa paz, essa segurança e não encontrava nos ritos da igreja na época, até que ele se debruçou na palavra de Deus e encontrou aquela forte verdade, que o justo viverá pela fé. Debruçando mais ainda na palavra de Deus, então, foi se redescobrindo verdades profundas, que consolam, que confortam, que trazem segurança para a igreja. E aí então, um momento que se tornou simbólico na Reforma Protestante, porque muitas coisas aconteceram antes e depois, né? Não só na vida de Martinho Lutero,
mas de outros padres sinceros que tentaram resgatar as verdades de Deus para a igreja na época, como por exemplo o próprio John Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, é chamado de pré-reformador. Você tem também John Wycliffe na Inglaterra, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, foi uma das primeiras traduções que nós temos, muito tempo antes de Martinho Lutero. Você teve vários movimentos, tentativas, mas todos eles foram mortos. John Hus, John Wycliffe, eram homens sinceros que sentiam que a igreja estava se afastando muito da vontade de Deus, da palavra de Deus, mas aprove a Deus que no ano 1517, como um marco, então você tem aqui a reforma protestante do século XVI. E eu digo que ela transformou, reformou o mundo, de fato, reformou o mundo, porque uma nova visão, a que chamamos de cosmovisão, a igreja passou a ter. A partir da questão da espiritualidade, da salvação, nós vamos destacar os 5 pontos principais aqui, mas são 5 pontos que sintetizam, né, a nossa fé, os 5 pilares da nossa fé, ou as 5 ideias que transformaram, reformaram o mundo antigo e reverberam até os dias de hoje. Esses reformadores, meus queridos, tá, eles passaram, depois de retornar às Sagradas Escrituras, eles passaram a fazer uma leitura da sociedade à luz agora da palavra de Deus, né? E como interpretar a vida em sociedade. Até um determinado período na história, você sabe que para a pessoa ter uma vida consagrada, dedicada a Deus, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que dar todos os seus bens à igreja católica, apostólica romana, e se tornar um padre, e morar num mosteiro, ou se tornar uma freira, e ele ia se dedicar então exclusivamente. Era um período de vida em claustro, eles se fechavam em mosteiros e dedicavam a vida à oração, à contemplação, que é uma parte importante da espiritualidade cristã. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Martinho Lutero, por exemplo, quando começou a Reforma Protestante, alguém perguntou para ele assim: olha, o que eu faço para honrar e glorificar a Deus? Martinho Lutero perguntou: o que você já faz? Qual a sua vocação? Aí, no caso, ele era um sapateiro. É uma história muito conhecida no passado. Esse sapateiro disse: eu sou sapateiro. Aí Martinho Lutero falou assim: então você continue fazendo sapato. Só que você vai fazer o melhor sapato e vai vender por um preço justo. Deus vai ser glorificado na sua vocação, no que você já faz. Meus queridos, isso em pleno mundo antigo, medieval, século XVI, houve uma transformação da sociedade. A mudança, agora, Deus será glorificado na minha vida em sociedade. Sou chamado para ser luz, ser sal. Foram resgatadas essas verdades bíblicas. E o mundo passou por uma transformação radical. Deus passou a ser glorificado, não quando alguém se trancava num mosteiro, num claustro, para orar, rezar, cantar até morrer. Deus passou a ser glorificado no casamento, na criação dos filhos, na minha vida profissional, no resgate das vocações. Elas passam a se tornar sagradas. Deus te chamou e te capacitou de dons, de talentos, e Ele será glorificado na medida que você desenvolve os seus dons, os seus talentos seculares. Então, em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, houve uma mudança, uma transformação da cultura. A palavra cultura, que vem do horticultura, cultura da terra, a palavra cultura, na verdade, são os hábitos, os interesses, a língua, a vida artística de uma nação. Antes da reforma, isso era secularizado, o crente, o cristão que queria glorificar a Deus, ele não se envolvia com isso. Depois da reforma, a ênfase foi o seguinte: você vai transformar a cultura, os hábitos, as artes, né, a educação, todas as esferas da sociedade.
Isso transformou o mundo. Isso formatou o mundo que nós vemos nos dias de hoje. Então, meus queridos, a partir desse momento, dessa mudança, os reformadores, os novos teólogos que agora se debruçavam na palavra de Deus, eles diziam assim, que nós não temos ilusão que este mundo será transformado num paraíso. Mas, eles falavam, é possível ver as mãos de Deus nos avanços das artes, da ciência, da medicina, do conhecimento em geral. São frases citadas pelos teólogos lá no passado, após a reforma. Então, eles passaram a olhar para o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, a família não era um local de Deus ser glorificado. Não era um local onde eu poderia servir a Deus. A mudança, o resgate, em passagens lindas, como você vê lá na carta de Paulo, orientando sobre o casamento, as passagens bíblicas que dizem que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, educar seus filhos, a forma da família, Deus será glorificado. Então foi resgatado o conceito bíblico que valoriza a formação da família como um ato que glorifica a Deus. A arte, antes da reforma, a arte, para glorificar a Deus, ela tinha que ser arte sacra. Por isso você tem aquele período enorme que tudo que os artistas faziam tinha alguma alusão à fé. Então você vai lá, Michelangelo esculpiu Davi. Você vê as pinturas antes da reforma. Depois da reforma, houve uma revolução no mundo antigo, na Europa. Por quê? Porque Deus poderia ser glorificado na arte, em todas as esferas. Ele dizia assim, Martinho Lutero, não sou da opinião que as artes devam ser jogadas de lado ou desprezadas pelo Evangelho, como prestam algumas pessoas que se acham super espirituais. Ao libertar a arte, como um empreendimento secular para a glória de Deus, é que vão surgir, depois disso, aqueles grandes pintores como Rembrandt, Vermeer e muitos outros. A música, não só música sacra, para mudarmos a sociedade, a cultura, a música é que tem que mudar. Então, os filhos de Deus vão compor músicas que vão transformar a sociedade. Então, você vai ver, por exemplo, a primeira tragédia francesa foi escrita por um grande teólogo, chamado Teodoro de Beza, que viveu do ano 1519 ao ano 1605. Ele escreveu a primeira tragédia francesa. E ao mesmo tempo escrevia livros de teologia. Eram os crentes, gente de Deus que estava formatando a sociedade. Interessante que hoje, nós no século XXI, estamos vivendo um retrocesso, voltando à era das trevas, em que os cristãos não transformam mais a sociedade, eles se fecham num claustro, eles ficam em torno da cultura gospel, condenando a cultura do mundo. Sendo que o que Deus quer é que eu e você venhamos a ser o quê? Sal e luz. A política está ruim porque falta gente de Deus lá dentro que coloque as coisas em ordem. A música é porcaria, a maioria é, infelizmente, para lá tudo lixo. Por quê? Porque falta gente decente para compor, para fazer, para transformar. Por exemplo, um dos reformadores, João Calvino, criou sociedades musicais para mudar a cidade. Então foram criadas sociedades musicais e as crianças, desde cedo, aprendiam música. Porque música é cultura é importante. A literatura, depois da libertação que a reforma trouxe para o homem poder transformar a sociedade, não ficar num claustro, você vai ter a era dourada da literatura inglesa. Isso está totalmente ligado em um período pós-reforma, em que a igreja não vai agora obrigar as pessoas a escrever apenas coisas da espiritualidade, mas há uma transformação. A ciência, então, nem se fala. Todo mundo sabe que a igreja católica escravizou, dogmatizou a ciência, e nenhum cientista podia fazer uma descoberta sem antes passar no crivo da igreja. E aí o que acontece? A reforma vem e liberta a ciência. Eles tinham a ideia de que, da mesma forma que nós encontramos na Bíblia a revelação pessoal, especial, escrita de Deus, na natureza nós encontramos a revelação geral.
de Deus. É chamada revelação natural. Então o cientista, ele deve estudar, sim, astronomia. A ciência se desenvolveu de uma forma extraordinária. Grandes nomes, a grande maioria, diz que os 50 primeiros grandes cientistas que existiram no mundo, após a reforma, eram crentes, protestantes. Todos. Newton, Kepler, todos crentes, tementes a Deus, e grandes cientistas. Calvino dizia que o estudo da astronomia não deve ser reprovado, nem a ciência deve ser condenada. E algumas pessoas desesperadas tendem a rejeitar qualquer coisa que seja desconhecida. Meus irmãos, os primeiros hospitais públicos foram feitos pelos crentes. As primeiras escolas públicas com meninos e meninas. O primeiro sistema de educação nacional foi criado após a reforma, na Alemanha, por Martinho Lutero. Um sistema em que todos, meninos e meninas, juntos na mesma sala, era obrigatório, escola, educação. Então, foi criado um sistema de educação público na Alemanha. Os pastores exortavam os professores a darem suas aulas, a exercerem a sua vocação de professores lá fora, secular, matemática, português, inglês, com o mesmo temor com que eles faziam dentro da igreja, porque Deus vai ser honrado nas duas coisas. A vocação foi resgatada. Em 1560, foi criado o primeiro Sistema Nacional de Educação Pública para a Escócia. O primeiro foi na Alemanha. Mas, meus queridos, todas as grandes universidades do mundo foram fundadas por crentes, tementes a Deus. Zurique, Estrasburgo, Genebra, Edimburgo, Amsterdã, Harvard, Yale, Princeton, todas por crente. Até postei no meu Facebook essa semana que dia 28 de outubro, a Universidade de Harvard, o nome de um pastor, John Harvard, né? Crente, eles que fundaram, em 1600, a instituição mais antiga dos Estados Unidos, uma das maiores universidades, foi fundada por crentes. A Universidade de Yale, que fez uma parceria com o Mackenzie, crentes, eles queriam que o ser humano se desenvolvesse nas ciências divinas e humanas. Todas elas têm faculdades de teologia, junto com as demais faculdades de exatas, de humanas e tudo mais. A própria Universidade de Princeton, o primeiro protestante a pisar em terras brasileiras e pregar o evangelho como missionário. Quem foi o pastor presbiteriano que veio para o Brasil? Quem? Simonton. Asbel Green Simonton. Onde você se formou? Em Princeton. Teologia. Já era formado em direito. Se formou em teologia e veio para o Brasil ser missionário. Meus irmãos, você consegue imaginar como que o mundo foi transformado por essas pessoas crentes? E o que eles ensinaram que chegou ao ponto de transformar o mundo? 5 ideias, apenas nós vamos pensar aqui, que transformaram o mundo. 5 ideias que transformaram o mundo. Então, são os famosos, né, 5 solas. Sola gratia, somente pela graça. Sola fide, somente pela fé. Solus Christus, sola Escritura e soli Deo glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória. Esses 5 pontos, tá, eu posso dizer que são 5 marcas desta fé nova, no sentido de renovada na palavra de Deus. Foi quando a igreja retornou às Escrituras e tirou dela verdades que transformam a nossa vida, que nos dão paz, que nos dão segurança, para podermos transformar o mundo. Então, primeiro, a fé precisa transformar a minha vida, para que, depois disso, através da minha vida, da vida de cada um de nós, o mundo seja transformado. Foi assim que aconteceu. O mundo foi transformado. Por quê? Porque pessoas crentes entenderam o chamado de Deus e mudaram o mundo. Então, se nós queremos mudar o mundo, e esse mundo pode ser a minha casa, esse mundo pode ser o ambiente que eu vivo, meus parentes, meus familiares, a obra de Deus começa dentro de mim.
A obra que Deus quer fazer, baseado nesses 5 pontos importantíssimos que eu vou falar com vocês. Somente a graça de Deus, salvação somente pela graça, ponto simples. Somente pela fé em Jesus Cristo, somente o próprio Senhor Jesus, somente a Sagrada Escritura é autoridade, e só lhe deu glória.